Isso. E aí, no caso, não sou eu que vou projetar a tela, já ia projetar a tela. Pessoal, então, bom dia a todos. Vamos iniciar, então, nossa aula, né, na verdade, seminário, uma aula, seminário, que hoje vai ser o grupo 2, mas antes de começarmos o grupo 2, a gente vai fazer aquele fechamento do grupo 1. Confere? Foi isso que nós combinamos? Sim. Sim, Thalia. Então, eu pedi para você trabalhar a parte de potencial de eletrodo, né? Em especial a equação de Nernst, né? Mostrando cada termo da equação e dizendo o que ele representa e quando é que eu vou utilizá-la. E depois vem o nosso amigo Matheus falando um pouquinho sobre os tipos de pilha, né? Até então ele falou só de uma pilha que é a bimetálica, mas nós temos, né, outros tipos de pilhas galvânicas que são importantes serem discutidos, tá? Então, vamos lá. Pode começar, Thalia. Está preparada já? Está com os slides ou com o material que você vai projetar aí? Eu coloquei só no material, no caso, a fórmula, né, para ficar um pouco mais fácil. Já está liberado para você fazer a projeção. Isso. Ok, então podemos começar. Eu vou fechar o meu microfone, qualquer coisa é só me chamar, mas estou com a câmera aberta, ok? Para não ter microfonia. No caso que eu vi aqui sobre potencial de eletrodo padrão, né? A atividade, ela seria utilizada para determinações mais precisas do cálculo. Essa atividade, a atividade de um íon numa solução é a disponibilidade efetiva do íon na solução, de modo que a concentração de um íon na solução não representa o número de íons efetivamente disponíveis. A atividade ela se relaciona com a concentração do íon nessa solução através da relação de que a atividade é igual ao coeficiente da atividade. Esse coeficiente da atividade ele tem um valor que é determinado experimentalmente e, no caso, é sempre menor que 1. As atividades aliás, o coeficiente da atividade, né, com a concentração, que é a relação da atividade, no caso. As atividades das substâncias sólidas são consideradas unitárias, bem como a da água. O coeficiente de atividade é em função da temperatura e da concentração, e, como dito, ele é determinado experimentalmente através de medidas de pressão de vapor, abaixamento do ponto de fusão, elevação do ponto de ebulição, pressão osmótica, constante de equilíbrio e força eletromotriz. O coeficiente da atividade, ele realmente tem que ser visto experimentalmente, né? O potencial, no caso, ele vai ser medido em volt, desenvolvido em um metal imerso em uma solução de 1 molar de seus íons. Aí, no caso, é chamado de potencial padrão ou potencial normal. Um eletrodo ou meia pilha constituída do elemento em contato com uma solução de 1 molar de seus íons chama-se eletrodo padrão, meia pilha padrão ou par padrão. Aí, no caso, mostra lá a representação dele, né? Daí, essa equação de Nernst, quando não é sempre possível calcular com o padrão, com a eletrodo, aliás, com o potencial padrão do eletrodo, utiliza-se essa equação para ter uma precisão maior. Aí, quando não é sempre possível ter as concentrações iônicas das espécies presentes iguais a 1 molar ou igual à atividade unitária,
Nesse caso, tem-se valores de potenciais diferentes dos apresentados na tabela de potenciais padrão. Para a determinação desses novos potenciais, emprega-se a equação desenvolvida por Nernst, que no caso é o potencial de eletrodo, que é igual ao potencial padrão de eletrodo. Aí, no caso, aí tem menos, né? Tem essas letras R, T, sobre N, F e o log do coeficiente, no caso. Aí, esses símbolos, no caso, o E é potencial observado, o E sobre o zero elevado a zero, no caso, que é a bolinha aí, é o potencial padrão. O R, ele indica a constante dos gases perfeitos. T é a temperatura, só que em graus Kelvin. N é o número de elétrons envolvidos nas espécies, no caso, o número de elétrons recebidos pelo agente oxidante ou cedidos pelo agente redutor. E F é a constante de Faraday. O A, estado de redução, e A, estado de oxidação. O de redução, no caso, é a atividade do estado reduzido do eletrodo, e de oxidação, a atividade do estado oxidado do eletrodo. Essa relação, no caso, seria o produto sobre o reagente, para poder dar o resultado do potencial padrão, do potencial de eletrodo, aliás. Agora, para fazer esses cálculos, né, aí teria que ter as informações de molaridade da espécie que vai ser calculado para poder dar o resultado. Ok, finalizou? Tá. Se eu realizei algum cálculo? Não, Se eu se você finalizei. já terminou, ok. É. Bom, então, o que acontece? Isso é importante, né? Nem sempre nós vamos estar nas condições padrões, né? Que é aquela temperatura de 25 graus, concentração de 1 mol por litro, né? Pressão de um bar. Então, o potencial não pode ser realmente reproduzido daquele potencial que está na tabela de potenciais. Então, eu tenho que calcular esse potencial, logicamente, como referência ao potencial padrão que eu utilizo. Então, essa equação aí que, né, volta ela só um pouquinho, tá, só um pouquinho para nós, por favor. São termos novos, talvez, para vocês, né, como ela colocou, mas o mais importante, né, você tá na modo de apresentação? Eu não estou conseguindo. Ah, sim, melhorou, obrigada. Onde eu tenho, então, uma relação entre nesse novo potencial da espécie, ele vai levar em consideração aqui ao potencial padrão, né? Porém, eu tenho várias, né, constantes aqui e, logicamente, né, a atividade. Então, essa atividade, quando nós não trabalhamos esse tópico, porque eu deixei lá na plataforma Moodle para vocês, pedi para vocês estudarem, né, que é a parte de soluções, de concentração. Normalmente a gente expressa a concentração de uma solução em quê? Em mol por litros. Mas nem sempre eu posso expressar isso em mols por litro. Por quê? Porque solução é como eu já tinha dito para vocês, toda mistura homogênea, né? Toda solução é uma mistura homogênea. Mas ser solução de fato, né, não é só necessariamente ser mistura homogênea. Para eu ser solução, eu dependo muito do tamanho. O que é solução? Eu tenho que soluto, solvente. O soluto sempre é aquele que vai ser solvatado, o solvente é aquele que vai solubilizar. Então, por exemplo, tem água e sal. Então, a gente vai falar, a água é o solvente e o sal é o soluto. Mas, dependendo da concentração desse soluto,
o meu aglomerado, né, dos cátions e ânions, eles vão ficar em determinados pontos. Em determinados pontos dessa mistura homogênea, eu vou ter o meu solvente. Então, não necessariamente ele está distribuído de uma forma totalmente homogênea. Então, eu tenho que usar uma equação matemática para eu fazer essa correção, porque em um ponto eu tenho mais soluto, em outro ponto eu tenho mais solvente. Então, essa é a ideia, essa equação de inércia, ela vem exatamente, em vez de usar aqui concentração, eu utilizo atividade. E a atividade é uma relação, né, de concentração, é uma forma de expressar concentração, mas é uma forma onde eu tento, então, desconsiderar esses aglomerados. E aí, como disse a carta muito bem, o coeficiente de atividade para cada espécie química, ele é determinado experimentalmente. Então, eu tenho uma tabela dos coeficientes de atividade. E eu relaciono ele com a concentração, e aí eu tenho a famosa atividade. Isso não é um tópico para vocês, essa é a parte avançada da química analítica, a gente trabalha com atividade, então, normalmente eu sou os alunos do curso de graduação, mas assim, é importante vocês terem noção que nem sempre eu vou usar o potencial padrão. Eu vou ter que fazer uma correção para determinar o novo potencial daquela espécie química. Então, aquela tabela que o Vanderlei apresentou, acho que foi o Vanderlei, né? Ela nem sempre vai ser utilizada. Depende muito da concentração das espécies ali envolvidas, tá? Então, é importante entendermos isso. Sim, pode falar? Não, foi eu mesmo que apresentei a tabela, professora. Tá certo? Então, aquela tabela, ela vai ser útil, porque eu vou utilizar aqui. Mas não é só aquele potencial, eu vou ter uma variação significativa naquele potencial, né? Dependendo das condições a qual a minha espécie, né, que está oxidando e a espécie que está reduzindo, estão ali, né, em determinadas concentrações diferenciadas, tá? Não é aquela padrão que foi estipulado. Era isso que eu pedi, né, então, para a nossa amiga voltar, porque o potencial do eletrodo, né, ele depende disso. Então, não é tão simples assim eu calcular, né, a DDP de uma pilha em determinadas condições, tá bom? Matheus, cadê você, Matheus? Pode fazer a sua apresentação. Bom dia, professora. Tá escutando? Tudo bem? Joia. Tudo bem. Posso começar? Pode começar sim. Eu vou fechar meu microfone aqui, só um minutinho, senão vai o microfone. Isso, pode dar. A pilha de aeração diferencial é uma pilha que é constituída por eletrodos de um só material metálico, em contato com o mesmo eletrólito, substância que é dissolvida em uma solução para dar condução elétrica à mesma, mas apresentando áreas com diferentes teores de gases dissolvidos. Esse tipo de pilha ocorre com mais frequência em áreas de uma chapa que são aeradas diferentemente. Essa diferença de concentração de oxigênio presente no ar origina uma diferença de potencial, funcionando o eletrodo mais aerado como cátodo e o menos aerado como ânodo. A pilha de aeração diferencial é um fenômeno indesejável para as indústrias, pois o mesmo dá origem à corrosão por aeração diferencial, que é um tipo de corrosão que ataca a área de uma superfície metálica, em contato com o meio onde a concentração de oxigênio é menor do que na superfície vizinha. Já a pilha de corrosão galvânica ocorre devido à diferença de potencial de eletrodo entre os diferentes metais, e é mais reativa quando maior for essa diferença de potencial. Para prever qual metal será corroído e qual será reduzido, existem algumas tabelas práticas. A formação de pilhas galvânicas é apenas uma das maneiras através da qual pode ser desencadeada a corrosão. Além destas, pode ocorrer, por exemplo, a formação de pilhas de ação local, ativo-passiva, concentração iônica diferencial ou aeração diferencial. A pilha de ação local é causada por um mesmo metal devido à heterogeneidade em sua composição química, textura ou mesmo em suas tensões internas de uma região para outra. Assim,
Qualquer diferença no material, sejam poros, inclusões, trincas, diferentes estágios de tensão, acabamento superficial ruim, entre outros, irá desencadear um processo de corrosão eletrolítica. Por essa razão, esse tipo de pilha é o mais frequente na natureza. A pilha ativo-passiva ocorre em materiais que formam películas apassivadoras, aquelas que são formadas por um processo corrosivo, mas que têm ação protetora, recobrindo a superfície de um material metálico e impedindo que o processo corrosivo tenha continuidade. Como o material está protegido, se houver alguma razão, um dano na película, em alguma região da superfície, essa região será extremamente suscetível à corrosão. Isto ocorrerá porque se formará uma pequena região anódica em meio a uma imensa região catódica, levando a primeira a uma forte corrosão localizada, característica das pilhas ativo-passivas. E por fim, a pilha de concentração e de aeração diferencial ocorrem respectivamente em condições em que o metal é exposto a diferentes concentrações de seus próprios íons ou de oxigênio. A região mais concentrada em íons será protegida, enquanto a menos concentrada sofrerá corrosão. De forma semelhante, para o gás oxigênio também ficará protegida a região mais aerada, e será atacada aquela com menor teor de oxigênio. Pronto, Matheus? Pronto. Bom, então vamos lá. Até então a gente tinha falado em um único tipo, né, de reação de oxirredução espontânea, que é, né, a famosa aí, que vem lá da demonstração de, né, a pilha de Denham, e aí, né, também chamada pilha galvânica. Mas eu não tenho só esse tipo de pilha. O que vai produzir uma pilha, então? Eu faço a pergunta aí para o Matheus e para todos os outros demais colegas. Quando que eu vou ter uma pilha? E para o nosso amigo, deixa eu voltar aqui, João Gabriel. Também, João. Ajuda aí o Matheus. Quando é que eu vou ter uma pilha? Você definiria isso de que forma? Eu definiria como uma reação entre dois materiais que ocorre oxirredução, né? Um ganha e outro perde elétrons. Tem que ser Sendo duas... materiais diferentes, então? Não, podem ser dois materiais iguais ou dois materiais diferentes. Mas então, por que quando eu tenho uma composição idêntica, eu vou ter a reação de oxidação-redução? Com relação ao material, em relação à substância. Composição. Ferro, ferro. Pessoal, bom dia. Tudo bem? Agora só... Bom dia, Bruno. Pode responder. Eu vou precisar aqui. Não está sem microfone? Bom dia. Diferença de concentração. Mas o que é diferença de concentração? Hein, Matheus? Por que quando eu tenho, que você acabou de explicar, se eu tiver uma região, deixa eu aqui tentar projetar uma coisa aqui. Uma região mais oxigenada, tem uma lâmina de ferro, certo? E essa minha lâmina de ferro está num ponto mais oxigenado e num ponto menos oxigenado. Vai acontecer corrosão? Consegue ver minha tela?
Sim, professora. Sim. Ok. Então, olha aqui, o que eu acabei de falar. Eu tenho aqui, ó, uma barra de ferro, ferro, ferro. Mesmo elemento químico, ferro. Qual que é a diferença entre essa barra de ferro e essa barra de ferro? Nessa primeira barra de ferro, conta para mim quantas, né? Esse é didático, né? Quantas moléculas de oxigênio nós temos? 1, 2, 3. Nessa outra, contato com essa outra barra de ferro, nós temos quantas moléculas de oxigênio? Bem mais que 3. Então, qual que é o local, né? É nesse compartimento 1, menos oxigenado, menos aerado, ou nesse compartimento 2, mais oxigenado, mais aerado. Aeração diferencial, ou seja, em uma parte eu tenho menos oxigenação, na outra eu tenho mais oxigenação. Essas condições de menos oxigenação e mais oxigenação faz com que nós tenhamos uma diferença de potencial. Onde a região que é menos oxigenada é aonde vai ocorrer o quê? Corrosão. Corrosão. A região que é mais oxigenada é a região que vai ocorrer o quê? A redução. Ou seja, né? Você já observou a pessoa fala, não põe esse material em contato com oxigênio que ele vai oxidar. Tá certo ou tá errado? Tá certo. Tá errado. O metal não vai oxidar, ele vai reduzir, ele vai aumentar de massa. E é por isso que quando você pega a barra que, né, tem aquela parte estrutural ali, ela tá parecendo, né, que você começa a debulhar, mas ali você tem o que? Um depósito de massa. Ocorreu ali a formação da reação de redução, ali é o cátodo, aonde tem maior oxigenação. E, logicamente, uma outra parte daquela mesma estrutura, onde ficou menos oxigenada, é ali que reduziu, é ali que perdeu massa. Né? Então, ali eu estou depositando, né, o óxido de ferro 3. Então, pessoal, é algo muito equivocado. Aonde tem menos oxigenação é aonde ocorre a corrosão. Aonde tem mais oxigenação é aonde ocorre a redução. E aqui eu não tenho uma estrutura bimetálica. Eu tenho uma estrutura composta pelo mesmo elemento. Olha o grau de dificuldade, então. Você construiu uma estrutura, né, um sistema de automação que você preocupou, por exemplo, com a composição daquela estrutura, que ela é mais homogênea possível, né? E então, logicamente, não vou ter diferença de potencial. Relação que a parte de composição de metais diferente, porque eu tentei trabalhar aí com um metal, né, nobre e outro metal, enfim, que não sofresse oxidação e redução. Mas esqueci que uma parte daquela estrutura ficava mais oxigenada e uma parte daquela estrutura ficava menos oxigenada. Então, isso forma uma pilha por aeração diferencial. A mesma coisa aqui, isso é muito importante. Então, ó, eu tenho aqui, ó, cobre, mesmo elemento químico. Dá uma olhadinha aqui para mim. Concentração. Qual que é a concentração? 0,01 mol por litro. Qual que é a concentração? 1 mol por litro da solução a qual ele está imerso. Concentrações o quê? Diferentes. Se eu tenho concentrações diferentes, da mesma forma, eu vou formar uma pilha, né, por diferença de concentração. Onde é menos concentrado é a região anódica. Aonde é mais concentrado, que 1 mol por litro é mais do que 0,01 mol por litro, é a região catódica.
Então, aonde a minha espécie está mergulhada numa solução mais concentrada, ela vai reduzir. E aonde aquela mesma espécie, pode ser uma mesma liga, que está só representando a pilha, poderia, no cotidiano é uma única barra, ela é única. Uma parte dela reduz e uma parte dela oxida. Por quê? Porque de um lado ela está em contato com algo mais concentrado, e de outro lado ela está em contato com uma solução menos concentrada. Eu tenho também uma diferença de potencial. É lógico que eu não posso usar aqueles potenciais padrões que está lá na tabela que o Vanderlei apresentou. Eu tenho que utilizar a equação de Nernst para calcular o potencial ADDP dessa pilha. Mas que ela vai produzir uma diferença de potencial, ela vai, mesmo sendo o mesmo metal. Essa é outro gargalo. Então, pilha não é só eu trabalhar com a questão dos potenciais dos eletrodos, ou seja, né, com metais próximos aos potenciais. Eu ainda tenho um problema se é o mesmo elemento químico ainda pode ter uma área anódica, uma área catódica, a área anódica sofrendo corrosão, a área catódica sofrendo depósito. Certo? E aí o nosso amigo João, João, né? Bom dia, João, tudo bem? Então isso chama pilha de concentração. O que você ontem trouxe para nós, João? Que você falou da heterogeneidade. Qual que é o grande problema da heterogeneidade? Eu acho que foi outro João, professor. Ontem no final. Tinha um aluno que chamava João Gabriel. Cadê ele? Cadê o que apresentou ontem? João Gabriel. Tem dois João Gabriel? Eu sou o João Pedro. E cadê o João Gabriel? Ele falou no chat. Fala para mim, João. Abre seu microfone que eu preciso que você fale aqui. Quando é que eu tenho uma pilha de ação local? Se for possível, você abrir seu microfone, por favor. Tá sem microfone? Então fala para mim, quando é que eu tenho condições de ter uma pilha de ação local? E por quê? Pessoal, quem quer colaborar aí com o João que apresentou ontem? Eu vou sempre estar chamando vocês, porque aqui está anotado, né? Com relação ao tema que vocês aqui apresentaram, porque ele é suporte dos outros e assim a gente vai amarrando. E, no caso, o que o João apresentou depende disso aqui. Por isso que eu pedi para o Matheus retornar, para poder complementar o que o João colocou. Então, hoje eu precisaria de você estar aqui complementando também, João, no sentido que eu estou questionando. O João colocou aqui, é causada em um mesmo metal devido a heterogeneidades em sua composição química, textura ou mesmo em suas tensões internas de uma região para outra. Assim, qualquer diferença no material, seja poros, inclusões, trincas, de diferentes estados de tensão, acabamento superficial e entre outros, irá desencadear um processo de corrosão eletrolítica. Ou seja, a pilha, quando eu não preciso, então, isso é o que eu quero que vocês fiquem bem claro para vocês. Para eu ter a formação de uma pilha, não necessariamente eu tenho que ter dois metais diferentes. Para eu ter a formação de uma pilha, eu tenho que ter algo diferente em relação a outra parte da estrutura. Seja ela uma rugosidade, seja ela uma falha na estrutura, seja um rompimento de película, seja uma diferença de concentração, seja
com relação à concentração entre íons ou concentração de oxigênio. Quando é concentração de oxigênio, a gente fala aeração. Tudo isso vai gerar uma diferença de potencial. E se eu tenho uma DDP, significa que eu tenho uma área anódica, um ânodo, um eletrodo, comportando então-se como um ânodo, que está sofrendo corrosão, ou é a reação de oxidação, né? E eu tenho uma área catódica, um cátodo, onde está recebendo os elétrons, e eu tenho então a área que está ocorrendo depósito, ou seja, aumento de massa. Aqui o Matheus comentou da pilha ativa passiva, e aqui ele falou algo que o pessoal do capítulo 9 hoje vai começar a falar. Eu vou aguardar e eu vou voltar no que ele falou da passiva ativa. Que ele disse assim, só vou repetir o que o Matheus comentou. Eu quero que o pessoal do capítulo 9 me responda e responda para os outros colegas. Ele disse, é quando eu tenho, né, a formação de uma película. Tá? E aí eu tenho uma passivação, é uma área, né, passivada. Mas se eu tiver um rompimento, um ponto onde essa película se rompe por uma dificuldade de aderência, por espessura dessa película, uma série de fatores que podem fazer com que essa película tenha um rompimento em determinados pontos. Esse ponto é o meu ponto onde vai ocorrer a corrosão, ou seja, a minha área anódica, e ela vai ser muito acentuada, porque a minha área anódica é bem menor do que a minha área catódica. Foi isso, Matheus, que você falou? Exatamente, professor. Exatamente, né? Então, eu quero ouvir agora o pessoal do grupo 9 ao 15 me explicando por que a diferença de área é importante. Certo, pessoal? Então, fique aqui, né, nessa parte aí do capítulo 1 ao 8. Corrosão acontece, né? O nosso amigo Vanderlei explicou os grandes impactos, né, negativos da corrosão, mas também nós temos impactos positivos. Tem as particularidades, né, a morfologia da corrosão, e entre a morfologia da corrosão, a mais complexa é a purpite. Por que a mais complexa é a purpite? Porque ontem eu não tive tempo de falar, mas voltando aqui, quem é que falou? Tem que eu voltar aqui nas minhas anotações, se puderem me ajudar aí, quem é que falou? Foi a nossa Bruna. Isso, Bruna. Formas de corrosão, confere. Por que, Bruna, a purpite é a mais complexa? Pessoal, bom dia. Bruna. Bom dia, Bruna. Bom, deixa eu só explicar uma coisa para vocês, acho que vocês ainda não entenderam. Eu falei que essa é a avaliação nossa, né? Fechamento aí, ela vale mais de 60% da nota. A avaliação não é só a apresentação, hein? Eu vou estar sempre chamando vocês, por isso a necessidade de vocês estarem presentes em todos os seminários. Porque eu vou estar sempre chamando cada um. Professora. Aí ela tá digitando no chat. Tá. Então, assim, eu preciso da participação de vocês, porque eu vou estar, tô só reforçando isso, tá? Então, a qualquer momento, eu vou estar te chamando, Vanderlei, né, nos outros seminários, para você me explicar. E retomando, porque uma coisa é sequencial e precisa ser compreendida, né? Esse tema do Matheus, por exemplo, que eu pedi para ele retomar, eu vou estar chamando ele várias vezes. Esse tema do João Gabriel também. Tá? Eles são sustentações para que a gente possa entender tanto os mecanismos, né, mais detalhados de corrosão, como, por exemplo, as formas de minimizar a corrosão. A gente vai ter que voltar aqui. Tá? Deixa eu ver aqui, Bruna. Por que a corrosão? Exatamente. Então, a corrosão por pit,
né? Às vezes, eu não consigo visualizar nem a olho nu. É aquela corrosão, por exemplo, que acontece no nosso dente. Que tá doendo, mas você não tá vendo nada na estrutura do dente. Aí você vai lá no dentista, ele abre o seu dente e lá dentro não tem mais dente. Só tá a casca. Esse é um tipo de corrosão por pit. Ou seja, ela é pontual, só que lá dentro ela faz uma vossoroca. Ela, né, estraga toda a estrutura metálica. E por fora mantém-se a cascazinha linda e maravilhosa. Então, essa é uma das, né, formas de corrosão mais complexa. Então, se eu tenho, por exemplo, uma ponte, uma estrutura metálica, aparentemente, né, fazendo a analisação visual, né, eu tenho várias formas de avaliar isso, né, com equipamentos, mas visualmente, né, ela não tem nada, certo? Há uns 3 anos aí, 4 anos, sei lá, eu, inclusive estava dando aula lá no instituto, e de repente a gente ouviu um barulho lá no Parque Mutirama. Inclusive estava falando de corrosão dos alunos, agora não lembro mais qual era a engenharia, mas eu estava comentando sobre corrosão, eu lembro disso que os alunos fizeram ainda graça com isso. Então, assim, uma estrutura metálica que dava sustentação, né, de um brinquedo que ficava rodando, não sei como chama aquele brinquedo, ela não tinha nenhum sinal de rompimento e ela simplesmente rompeu de uma hora para outra. Por quê? Porque aparentemente ela estava perfeita, mas ela só tinha a casca. A parte interna da estrutura metálica tinha toda corroída. Tá? Então, assim, essa é uma das corrosões mais, né, da morfologia de corrosão que mais causa acidentes, porque nós não conseguimos visualizar muitas vezes a olho nu. Tá? Então, assim, temos várias, né, formações de pilha eletroquímica. E essa pilha, né, o que é uma pilha eletroquímica? Transferência de elétrons, onde eu tenho uma área anódica e uma área catódica. É um processo espontâneo. Não necessariamente eu tenho que ter diferença de potencial entre os eletrodos no sentido de composição química, mas sim de heterogeneidade. Então, a palavra que mais complexa aqui chama-se heterogeneidade, tá bom? Que é o capítulo aí do nosso amigo João Gabriel. Pessoal, eu vou novamente tirar da apresentação minha aqui, né, que é o livro, na verdade, só puxei o livro de vocês aí. E agora vamos, então, senão eu vou me adentrar muito, não dá tempo, né? Quem é agora é o nosso grupo, só pegando aqui, grupo 2, Breno Martins, é isso? Isso mesmo, professora. Breno, eu não vou falar tanto mais, não. O capítulo de vocês é o capítulo 9 ao 15, né? Então, deixa eu só abrir ele aqui no meu livro, que eu posso acompanhar aqui com o livro. Isso. Nós começamos com corrosão galvânica, né? Eu já joguei a bola da vez aí com relação à área, né? Que é importantíssimo. Então, eu vou fechar aqui o meu microfone e você já pode projetar o seu material aí, ok? Tudo bem? Os integrantes, eu preciso anotar aqui o nome dos seus integrantes do seu grupo. Você projeta aí só para eu anotar? Projeto sim, professor. É Breno, né? Isso. Que é o representante. Lucas Borges. Matheus Martins. Então, é importante que a gente tenha outro Matheus, né? Esse é o Martins Silva. E o João Pedro de Oliveira, tá? Tem o João Pedro e tem o João Gabriel. Então, esse é o João Pedro de Oliveira. Então, vocês são em 4 representantes aí, perfeito? Vou fechar meu microfone e vocês podem começar. Boa apresentação. Estamos acompanhando aqui. Qualquer coisa é só me chamar. Certo. Eu me chamo Breno, vou começar a falar sobre a corrosão galvânica. Primeiramente, a gente precisa entendê-la, né? Então, basicamente, a corrosão galvânica, ela acontece entre 2 metais com potenciais diferentes, estes tendo que estar em um meio eletrólito, ou seja, é um meio qual permite a transferência de elétrons. Assim, essa corrosão pode ser mais intensa ou não tão expressiva,
Por exemplo, quando a área catódica for maior que a área anódica, haverá muita corrosão galvânica. Caso contrário, ou seja, a área anódica maior, haverá corrosão, porém não tão intensa. Voltando ao que a senhora tinha falado, então por que acontece isso? Caso a área catódica for maior que a área anódica, terá uma alta densidade de corrente na parte do metal, ou seja, no ânodo, que está sendo corroído. Por isso, a corrosão será tão intensa. Pode-se perceber, então, que ocorrerá corrosão galvânica caso houver dois metais com diferentes potenciais. Entretanto, em uma fábrica, por exemplo, há sempre a necessidade de se usar dois metais juntos. Assim, para que não ocorra a corrosão, deve-se usar o revestimento metálico, para que, com o intuito de aproximar os dois potenciais. Assim, ao utilizar um revestimento, ele aumentará ou diminuirá, dependendo do revestimento, para aproximar o potencial e diminuir o processo corrosivo galvânico. Os agentes complexantes são, por exemplo, o cianeto e determinados ácidos. Esses têm a capacidade de alterar o potencial de redução, permitindo que um material fique mais ativo ou ele fique menos ativo. Além desses agentes complexantes, há a temperatura e a formação de uma película sobre a superfície metálica. Elas podem inverter a polaridade de determinado material. Ou seja, tanto a temperatura como a formação daquela película, ela pode inverter a polaridade. Os óxidos ou hidróxidos que são formados pela corrosão podem funcionar como um meio cátodo em relação aos metais, os quais sofrem a corrosão. Isso pode ser exemplificado com base nesse experimento aqui, em que, apesar de não haver o contato direto entre o alumínio e o cobre, há a transferência de elétrons, né? E apesar de não haver o contato entre eles, há a corrosão, sendo o alumínio na solução diluída, ele sendo o cátodo e o... Peraí que eu me perdi, professora. Isso, o alumínio sendo o cátodo e o cobre, ele sendo o alumínio como ânodo e o cobre como cátodo. Porque antes de se colocar o alumínio, havia só o material de cobre. E esse estava sendo corroído, né? A solução de NaCl de 1% e na solução saturada de NaCl. Depois disso, foi retirado um dos materiais de cobre e inserido um material de alumínio novo. Ou seja, quando ocorreu essa inserção do alumínio novo, o alumínio se tornou ânodo nessa reação e o cobre, que já estava recoberto pela corrosão, se tornou cátodo, se tornando todo o processo uma pilha complexa. Portanto, há vários pontos em que o engenheiro deve estar atento ao se construir um projeto para que não ocorra corrosões indesejadas, ou ao menos diminuir elas. Sendo uma dessas prevenções o uso de revestimento, uso de materiais de potenciais próximos, uso de inibidores de corrosão e entre outros. Aqui eu coloquei um exemplo de uma corrosão galvânica, que se vocês podem ver que há o contato direto entre, por exemplo, o parafuso e essa placa metálica, juntamente com a outra placa metálica. Aí ocorreu a corrosão. É só um exemplo mesmo. Agora eu vou falar um pouco sobre a corrosão eletrolítica. As correntes elétricas de interferências são correntes elétricas dispersas, que podem entrar em regiões onde há estruturas metálicas. Quando essas correntes elas entram nessas estruturas metálicas, ocorrem a corrosão eletrolítica.
Essas correntes geralmente pode ser encontradas, sabe, em tubulações enterradas, como oleoduto, gasoduto e entre outros, assim vai. Geralmente, nesse tipo de corrosão, ocorre a perfuração de determinado metal, que determinado material, foi forçado a se tornar um ânodo ativo. Aqui é o exemplo de corrosão eletrolítica, e esse material o qual foi perfurado, ele se tornou um ânodo ativo. Essas correntes podem ser divididas entre estática e dinâmica, a corrente que vai passar e vai perfurar. A estática tem um percurso constante e ela tem amplitude também. Já a corrente dinâmica, ela varia constantemente a amplitude e o seu percurso. A corrosão nesse tipo de corrosão depende da intensidade e da densidade da corrente. E também depende da distância das estruturas e o fato de existir ou não revestimento e se há juntas ou não de isolantes. Nos trilhos de trem, por exemplo, as ligações entre os trilhos dificultam o retorno da corrente elétrica. Com isso, parte da corrente proveniente daquele trilho, ele flui para a Terra. Aí, como essa corrente ela escapa desse trilho, se perto desse trilho houver alguma tubulação de gasoduto, oleoduto, alguma coisa assim, essa corrente entrará nessa tubulação e ao adentrar nesse tubo, a corrente ela será catódica. Porém, ao sair no ponto de saída, essa mesma saída será anódica, ocasionando, assim, a corrosão. Outro exemplo é quando há a necessidade de se reparar um navio por meio da solda, né? É claro. E, por algum acaso, nesse próprio navio não há máquina de soldagem. Ou seja, esse barco terá que ir para alguma estação para que ocorra a soldação desse barco que está com defeito. Aí, como neste caso a máquina de solda está fora do barco, em uma estação de aço, aí quando vai fazer o reparo, pode ocasionar a corrosão. Enquanto está reparando o defeito no casco, pode ocasionar corrosão no casco do mesmo navio, pois a corrente elétrica buscará voltar ao cais, passando assim pelo casco do navio, como na figura da tela. Por isso, é recomendado que no próprio barco há a máquina de solda. O cálculo da intensidade da corrente que entra e sai de uma estrutura é bem complexo. E esse cálculo ele se dá pela diferença de potencial entre a estrutura interferente e o tubo subterrâneo. A resistividade do solo pode ser calculada pelo método de Wenner. Me interrompa se eu estiver enganado, mas eu acho que é Wenner, né? Que consiste na colocação de 4 eletrodos em uma linha que atravessará parte do terreno. A distância entre esses eletrodos tem que ser constante. Assim, será injetada uma corrente de teste em cada extremo. Essa corrente de teste ela é representada pela letra I na fórmula. Em ambos os eletrodos. Com isso, a diferença de potencial representado pelo delta. Espera que eu me perdi. Lembrei. Ao injetar a corrente elétrica nos dois extremos, os outros 2 eletrodos do meio, eles cancelarão a corrente que foi injetada nos 2 extremos. Com isso, se poderá gerar o módulo
do potencial representado por delta, sendo possível calcular a resistividade do solo por meio dessa equação aqui embaixo. Para melhorar a resistência metálica da tubulação, pode-se revestir com um revestimento betuminoso. Este é reforçado com véu de lã de vidro e recoberto com feltro ou com fitas de plásticas adesivas. Já para melhorar a resistividade de estruturas metálicas, se utiliza diversas juntas isolantes na tubulação. Os diodos de selênio são usados para que a corrente da estrutura interferida sempre vá para a corrente da estrutura interferente, ou seja, para evitar ou que não ocorre desvios. Agora eu passo a minha palavra. Meu nome é Lucas, eu vou falar de corrosão grafítica e densificação. Ô, palavrinha difícil. Vamos lá, então. Corrosão grafítica. A corrosão grafítica é a corrosão que ocorre no ferro fundido cinzento a temperaturas ambientes, na qual o ferro sofre corrosão, estando a grafite intacta, inicialmente devido a uma heterogeneidade qualquer. O ferro é oxidado e a grafite permanece inalterável, formando-se, então, a pilha. Passo próximo aí. Próximo slide. Aí. Na qual o grafite se comporta como cátodo em relação à matriz ferrita, sendo esta corroída, deixando flocos residuais de grafite. Próximo slide. O ferro fundido cinzento tem de 2,7% a 4% de carbono, sendo a maior parte no estado livre C. Já o ferro fundido branco tem de 1,7% a 3% de carbono. Todo esse combinado sob a forma de cabeto de ferro. O ferro fundido nodular ou dútil tem de 3,3% a 3,9% de carbono. A maior parte no estado livre, silício e magnésio, que possibilita a formação da grafite sob a forma de nódulos. A corrosão grafítica pode ocorrer geralmente em tubulações de ferro fundido enterradas e usada para a condução de água potável. Existe antiga tubulação de ferro fundido que, embora já com corrosão grafítica, ainda estão sendo usadas. Pode-se confirmar a corrosão grafítica raspando-se com uma espátula a superfície corroída e verificando-se que o resíduo tem um aspecto preto, característico de grafite, e colocando sobre uma folha de papel branco atritado. Nota-se que risca o papel semelhante a um lápis. Passo para o próximo slide. Aí tem, por exemplo, uma tubulação, né, sem corrosão. Agora o próximo. Aí um já com corrosão. E a proteção contra... Pode voltar. E a proteção contra a corrosão grafítica é feita por inibidores de corrosão ou proteção catódica. Deve-se impedir seu início, pois após iniciar é difícil de evitar que prossiga. Pode passar. Eu vou falar de densificação, né? É um processo corrosivo que ocorre principalmente em latões, ligas de cobre e zinco, frequentemente em soluções salinas, estagnar em soluções ligeiramente ácidas. Como o zinco está acima na tabela de potencial que o cobre, ele se oxida preferencialmente, resultando em resíduos de cobre e produtos da corrosão. Pode ocorrer de duas formas: em pequena área sob a forma de alvéolos ou em áreas maiores uniformemente. Na área onde ocorre densificação, podemos observar resíduos brancos ou de coloração avermelhada, que dá um contraste com a coloração amarela inicial da liga. Para as próximas slides. O resíduo branco é devido à oxidação do zinco e o resíduo avermelhado é referente ao cobre.
A corrosão do latão resulta na diminuição da sua resistência e ductilidade inicial. Esse tipo de corrosão ocorre frequentemente nos trocadores de calor e em tubulações de latão que conduzem água do mar. Como exemplo, podemos citar um tubo de latão que transporta água salgada. Se a densificação ocorrer de forma uniforme, o tubo pode descascar com o aumento da pressão. E se correr de forma alveolar, pode-se correr perfurações em determinados pontos. Condições que facilitam a densificação, principalmente em condensadores, são contato com solução ácidas ou alcalinas, temperaturas elevadas, formação de película porosa ou permeáveis, baixa velocidade de escoamento do meio circulante, e o cloreto e o meio ácido são agentes mais influentes na densificação. A densificação é observada em latães ou ligas de cobre com teor de zinco elevados. Materiais que sofrem densificação, metal Muntz, 60% de cobre, 40% de zinco. Latão de alumínio não inibido, 76% de cobre, 22% de zinco e 2% de alumínio. E latão amarelo, 67% de cobre e 33% de zinco. Pode-se admitir dois processos, corrosão preferencial do zinco, deixando uma estrutura de cobre porosa, e corrosão da lígua com redeposição do cobre. Como o zinco é o mais redutor que o cobre, pode supor que a imersão do latão em um eletrolito ocasiona a corrosão do zinco, permanecendo o cobre em estado metálico de acordo com as reações. Passo próximo aí. Está aí, a área anódica e a área catódica. Pode passar o próximo. A corrosão da lígua com redeposição de cobre apresenta as seguintes reações. Está aí da área anódica como exemplo e a área catódica. São citados também alguns casos, como desniquelação, corrosão seletiva de níquel em liga cobre-níquel, em tubos de condensadores ou baixa velocidade de água, alto fluxo de temperatura, e desaluminização, corrosão seletiva de alumínio em bronze de alumínio, em meio ácido contendo cloreto ou ácido fluorídrico. Pode passar agora. Corrosão induzida por micro-organismos, o que é? A corrosão induzida por micro-organismos, também chamada de microbiana ou microbiológica, é aquela onde a corrosão do material metálico se processa sob a influência de micro-organismos, mais frequentemente bactérias. Embora exista exemplo de corrosão atribuída a fungos e águas, quando ocasionada por bactérias, é também chamada de corrosão bacteriana. Dada a variedade de ambientes que podem proporcionar crescimento de bactérias, algas ou fungo, muitos são os equipamentos que podem sofrer a corrosão induzida por micro-organismos. Entre esses ambientes, podemos ser citados água do mar, de rios e de sistema de refrigeração, região pantanosas, sedimentos oleosos, solos contendo resíduos orgânicos ou sais como sulfatos, sulfetos, nitratos, fosfatos ou ainda enxofre. Passo próximo. Aí tem um exemplo de uma virola enlatada com corrosão por célula oclusa. Vou passar para o próximo. Os casos relacionados com deterioração microbiana pode aparecer em diversos materiais metálicos ou não metálicos. E para ilustrar a importância desses casos, serão citados alguns deles. Próximo. Tem mecanismo de deterioração, corrosão por pressão de ácidos, corrosão pela formação de solventes orgânicos, corrosão por alguns componentes metabólicos, formação de biofilme, foi no caso lá daquela lata lá como exemplo. Passo próximo. As medidas de prevenção. Para se ter um bom controle contra a corrosão
microbiológica, deve-se apresentar medidas com maior probabilidade de bom desempenho, sendo uma delas um bom monitoramento do sistema em questão, considerando-se. Passo próximo. Análise da água, análise bacteriológica do biofilme, uso de cupons que são retirados periodicamente para análise, como na análise são retirados, ou depósito, usar diversos cupons. Uso de técnicas eletroquímicas, próximo. E adotar medidas gerais como a limpeza sistemática e a sanitização, o emprego adequado de biocidas, a aeração adequada do sistema, o controle de variação de pH e a análise do revestimento da proteção catódica. E acabou. Bom dia, meu nome é João Pedro, vou dar continuidade aqui. Eu vou falar sobre a velocidade de corrosão. A velocidade de corrosão ela pode ser dividida em velocidade de corrosão média e velocidade de corrosão instantânea. A velocidade de corrosão média é um cálculo médio, onde você vai medir a variação da massa do metal e o intervalo de tempo. E a velocidade de corrosão instantânea, ela pode ser obtida através desse cálculo aí, onde M é a massa do metal que se dissolve, o K é o equivalente eletroquímico do metal, o I é a corrente de corrosão e o tempo, esse tempo é dado no instante. No instante que você está medindo, você vai marcar o tempo que está ali. E Faraday é uma constante, onde representa a carga elétrica para 1 mol material. Próximo, por favor. O conhecimento da velocidade de corrosão é importante na determinação da vida útil de materiais, baterias, eletroeletrônicos, além de ser fundamental em processos químico-industriais, sendo ferramenta importante na definição da quantidade de certos compostos e inibidores de corrosão. Próximo. E medir a corrente de corrosão, que é aquele I que está na fórmula, é o mesmo que medir a velocidade de corrosão, porque a corrente está diretamente relacionada com a corrosão, entendeu? E com a variação da massa. Polarização também pode ser chamada de diferença de potencial ou sobrepotencial. Nesse gráfico, essa formulazinha N, que é a fórmula de Nernst, ela está medindo a diferença de dois potenciais e esse gráficozinho, um gráfico bem clássico daquela pilha de cobre e zinco, onde com o tempo essa diferença de potencial ela vai diminuir e a polarização também, entendeu? No caso, o potencial catódico ele tem que crescer e o anódico subir. Próximo, por favor. Então, nós podemos dividir em 3 tipos de polarização. A polarização por concentração, que é a sobretensão causada pela diferença de concentração do eletrólito. Então, ela está relacionada com a concentração de eletrólito no meio. Polarização por ativação, é a sobretensão gerada em uma barreira entre o eletrodo e o eletrodo, aumentando a energia de ativação. O hidrogênio costuma gerar esse efeito na barreira física, transferência de elétrons. Então, essa polarização por ativação, você tem que quebrar uma barreira energética para ela ocorrer. E essa polarização ômnica é a redução do potencial, da diferença de potencial. Essa pretensão resultante de uma queda no termo I por R, entendeu? Ocorre geralmente por passivação ou camadas de tinta no eletrodo, ou pela diminuição da condutividade do eletrólito. Ou então você vai diminuir a corrente, ou você diminui a concentração de eletrólito, ou você aplica alguma camada no eletrodo. Próximo. A passivação é um processo utilizado para diminuir
velocidade de corrosão. O material ele é considerado passivo quando ele apresenta uma resistência satisfatória à corrosão. Um caso disso é o aço inox, um material que é naturalmente sim o alumínio, e a gente tem uma liga metálica que é o aço inox. O aço inox é uma liga de ferro, cromo e carbono, onde o cromo, ele, quando o ar entra em contato com ele, cria-se uma camada no metal de óxido de cromo, e isso vai impedir a corrosão do mesmo. Próximo. E esse é o diagrama de Poole. Esse diagrama foi desenvolvido para representar graficamente uma determinada fase de um sistema eletroquímico. Então, é um gráfico que ele vai relacionar a diferença de potencial, o potencial hidrogeniônico, o pH. Tá? Então, a partir desse gráfico, consegue-se traçar e ter uma ideia do que acontece em determinado ponto de um sistema eletroquímico. Próximo. E, por último, oxidação e corrosão em temperaturas elevadas. A oxidação em alta temperatura é um tipo de corrosão na qual não é necessária a presença de um eletrólito líquido para que o metal sofra oxidação. Esse processo pode fazer com que o metal tenha um aumento ou decréscimo de sua espessura original, bem como ganhar ou perder, dependendo da volatilidade do óxido formado. Se uma barra de ferro for aquecida ao ar livre, percebe-se a formação de uma camada de óxido de ferro na superfície do material proveniente da oxidação das temperaturas. Próximo. Bom dia, meu nome é Matheus Martins e agora eu vou falar um pouco sobre corrosão associada a solicitações mecânicas. Neste tema, será feito um estudo de uma série de fenômenos que resultam de uma interação entre o meio no qual está imerso um sólido e sua resposta à solicitação mecânica. Deve-se se distinguir nos casos onde a ação mecânica é de natureza dinâmica, daqueles onde a solicitação mecânica são estáticas. A corrosão por fadiga é quando um metal é submetido a solicitações mecânicas alternadas ou cíclicas, podendo, em muitos casos, ocorrerem um tipo de fratura denominada fratura por fadiga. O reconhecimento de fraturas por fadiga é geralmente fácil. A região de início da trinca tem aspecto liso devido ao atrito entre as faces sucessivas da trinca em cada ciclo. A segunda região é a área de aspecto rugoso, fibroso ou cristalino, onde se verifica a fratura repentina. Caso um componente esteja sujeito a esforços cíclicos em um meio capaz de atacar quimicamente ou eletroquimicamente o material exposto, verificam-se condições para a implantação da corrosão sob fadiga. A corrosão sob fadiga ocorre com mais frequência em tubulações de equipamentos de perfuração de poços, tubulações tubulações que transportam vapores ou líquidos de temperaturas variáveis que podem fraturar devido ao ciclo térmico. Trocadores ou permutadores e diversos tipos de vasos de pressão. O mecanismo da corrosão sob fadiga é de uma fadiga acentuada pela corrosão que depende do valor da frequência das condições corrosivas e do tempo que o material sofre. Não apresenta nenhum limite definido como na resistência somente à fadiga. Há diversos métodos que podem ser empregados para reduzir a corrosão sob fadiga, tais como a proteção catódica, o uso de inibidores, revestimentos metálicos anódicos ou de sacrifício, películas não metálicas pigmentadas com pó de zinco
e jateamento na superfície do metal. Agora, sobre a corrosão com erosão, cavitação ou impingimento, a coesão de metal em contato com um fluido em movimento pode muitas vezes ser aumentada por efeitos dinâmicos. Esse tipo de corrosão implica ações erosiva e corrosiva do meio, devidas ao movimento relativo existente entre esse e o material metálico. Pode-se incluir, neste caso, a corrosão associada à erosão, à cavitação e ao impingimento. A erosão é a deterioração de materiais metálicos ou não metálicos pela ação abrasiva dos fluidos em movimento, usualmente acelerada pela presença de partículas sólidas em suspensão. A cavitação é a ação dinâmica no interior de um fluido associada à formação e ao colapso de cavidades nas regiões que ficam abaixo da pressão absoluta de um vapor do líquido. Quando um fluido impinge ou tem impacto direto ou uma superfície metálica, pode-se notar severa ação mecânica com o desgaste do material. Bolhas de gás presentes no líquido aumentam o efeito do impingimento, observando-se que a presença de bolhas de ar agrava o ataque por impingimento. Os métodos mais usuais para combater esses tipos de corrosão é o emprego de materiais mais resistentes, a alteração do projeto, acréscimo de diâmetro de uma tubulação de modo a diminuir a velocidade do fluido, dirigir as tubulações de entrada para o centro de tanques, inserir virolas nas extremidades das entradas de tubos e especificar sua composição igual à dos tubos ou de plástico. Usar bombas com partes vulneráveis facilmente substituíveis, inserir placas deflorables substituídas nas áreas de impingimento, montar modificações no meio corrosivo por meio de deaeração e emprego de inibidores. Uso de revestimento e proteção católica. Agora, a corrosão sobre atrito é quando duas superfícies em contato e sob carga, das quais pelo menos uma dessas superfícies é metálica, forem substituídas a pequenos deslizamentos relativos, originados comumente por vibrações. Observa-se frequentemente um tipo especial de corrosão na interface, denominado corrosão sobre atrito, corrosão sobre fricção ou oxidação por fricção ou corrosão por atrito oscilante. Com processos de proteção para corrosão sobre atrito podem ser a combinação de metal mole com metal duro, a construção de superfícies de contato de maneira a evitar quase por completo o deslizamento, e uso de lubrificantes e uso de juntas de elastômeros ou materiais de baixo coeficiente de atrito. Já a fragilização do metal líquido é quando metais no estado sólido submetidos a tensões residuais ou externas, concomitantemente em contato com metais fundidos, sofrem um tipo de ruptura denominada fragilização por metal líquido. A falha provocada por fragilização de metal líquido ocorre pela nucleação e subsequente propagação para o interior de uma trinca na superfície molhada do sólido. A fragilização pelo hidrogênio quando o hidrogênio interage com a maioria, como o hidrogênio interage com a maioria dos metais por uma série de mecanismos, acaba resultando em modificações das propriedades mecânicas que levam a fraturas frágeis e altamente danosas a essas estruturas metálicas. Alguns dos mais importantes processos durante os quais o hidrogênio é absorvido são a alta solubilidade do metal em estado líquido e decapagem. E um método de
de proteção seria que diversos fatores devem ser levados em conta para evitar a fragilização com hidrogênio, evidentemente, deve-se combater essencialmente a danificação da estrutura do material ou presença do hidrogênio durante a solicitação mecânica. O problema se torna mais grave à medida que aumenta a resistência mecânica e diminui a ductilidade do metal. Portanto, a melhor maneira de combater o problema é evitar que possa haver a absorção do hidrogênio pelo metal, e nos casos onde não há fragilização irreversível, uma posterior ação danosa pode ser evitada submetendo o material onde possa ter absorvido esse elemento. E uma vez terminado o processo, ao recozimento a uma temperatura relativamente baixa, geralmente em torno de 190 graus. Já existe também a corrosão sob tensão. Na corrosão sob tensão, tem-se a deterioração de materiais devido à ação combinada de tensões residuais ou aplicadas em meios corrosivos, como se observa a fratura dos materiais, ela é chamada de corrosão sob tensão fraturante. Há uma ação sinergética de tensão e do meio corrosivo, ocasionando a fratura em um tempo mais curto do que a soma das ações isoladas de tensão e da corrosão. Diferentemente da corrosão sob fadiga, onde as solicitações mecânicas são cíclicas ou alternadas, na corrosão sob tensão tem-se as solicitações estáticas. As tensões residuais que causam corrosão sob tensão são geralmente provenientes de operações de soldagem e de deformações a frio, como estampagem e dobramento. As tensões aplicadas são decorrentes de aplicações operacionais, como, por exemplo, a pressurização de equipamento. Nesses casos, o material é em fratura. E existe métodos de ensaio para determinar a influência de fatores mecânicos na corrosão. Não obstante a grande utilidade de ensaios de laboratório que permitem prever a influência de fatores mecânicos na corrosão, os ensaios que existem não são ultimamente satisfatórios. Esses estudos poderiam ser, em princípio, realizados através da reprodução das condições previstas para a operação dos materiais, ou pelo emprego de ensaios acelerados. Infelizmente, a correlação entre ensaios de laboratório e a observação em serviço é muitas vezes precária, não oferecendo a necessária segurança como instrumento de projeto. Diversos grupos de normalização internacional têm se preocupado em definir métodos unificados de ensaios de corrosão sob tensão. Como exemplo, citam-se atividades do Grupo de Trabalho em Métodos de Ensaio para Corrosão sob Tensão da Federação Europeia de Corrosão, assim como grupos semelhantes da ASTM, American Society for Testing and Materials. E essas ações de vários investigadores e que são, na sua maioria, conduzidos em condições de corrosão especialmente severas, servindo, portanto, como meio de triagem para a eliminação de materiais inteiramente irreversíveis às condições em questão. Um exemplo clássico é o uso da solução de uma solução de ebulição no ensaio de ácidos inoxidáveis austeníticos. A resistência de um material a esses ensaios não pode, no entanto, ser
tomada como garantia de uma imunidade em outras condições. E o único meio aceitável é a de reprodução das condições de uso previstas. Esse processo envolve naturalmente todas as dificuldades inerentes a um processo de tempo real, que pode estender-se a períodos tão longos que conclusões não são mais de interesse ao projetista. E aqui que eu termino o capítulo sobre a corrosão associada às subestações mecânicas. Ok, Matheus, né? Matheus Martins, né? Isso. Ok. Pessoal, vamos voltar lá no primeiro slide para nós, por favor. Eu assim, gostaria, né, que vocês não entendessem isso, né, como críticas destrutivas. Pelo contrário, nosso objetivo aqui é crescermos juntos. Mas nós vamos ter que voltar a esse seminário. Porque ele é o capítulo 9, é o capítulo 15, e eles são fundamentais para que a gente possa compreender esses capítulos iniciais, tanto do 1 ao 8, né? A gente ficou aí com algumas deficiências e quando quem é que começou a falar aqui foi o Breno, né? Breno? E aí eu percebi que ficou faltando também algo lá anterior, que eu acabei deixando passar, acaba na correria, né? A senhora está no mute. Você se mutou, professor. Desculpa. Estão me ouvindo agora? Voltando aqui. Bom, vocês ouviram que eu falei que a gente vai ter que retornar esses seminários? Vocês ouviram? Sim. Sim, então tá bom. E aí eu estava falando exatamente que a questão, assim, é um processo sequencial, mas esse tema, ele é extremamente importante, e eu sei que daqui vocês não vão sair especialistas na área de corrosão, mas algumas coisas básicas nós precisamos entender, certo? E a gente percebe que tem algumas lacunas. E no último seminário, que eu ainda corrigi alguma coisa, mas ficou faltando algo importante. E por isso, esse seminário também já mostrou uma dificuldade de fluxo por causa do primeiro seminário. Então, uma coisa depende da outra. Então, eu não vou passar para frente se a gente não fechar isso aqui de forma correta. Tá? Então, a gente vai ter que voltar nesse seminário, principalmente no capítulo 9, no capítulo 10, no capítulo 11, 12, 13 e 14. O capítulo 15 é um capítulo mais tranquilo, né? Corrosão associada a solicitações mecânicas. Aqui, quando eu tenho uma solicitação mecânica, logicamente eu tenho uma heterogeneidade, que é o que foi discutido lá no capítulo 8. E se eu tenho uma heterogeneidade, eu tenho um ponto, né, diferente do outro. E aí eu tenho uma área nórdica, uma área catódica. E o nosso colega citou alguns exemplos, né, do que possa acontecer quando eu tenho essa heterogeneidade associada às solicitações mecânicas. Então, eu acho que esse aqui discorreu de uma forma mais tranquila. Mas ele não dependia muito, né, tinha a ideia geral que foi discutida lá, e aqui foi mais tranquilo, né, a questão da heterogeneidade. Mas nós estamos com dificuldade ainda na parte básica. Por isso que não está fluindo o nosso seminário. Vamos voltar. Eu vou precisar aqui, vocês não... cadê aqui? Deixa eu pegar o grupo. Primeiro grupo, nós temos a Bruna, Eduarda, João Gabriel, Matheus Ribeiro, Thalia e Vanderlei. Quem é do primeiro grupo? Aqui eu acabo entendendo. A página que eu coloquei aqui. 37. Só abrir meu livro aqui. É um pouco diferente de vocês, mas está dentro aqui. A gente vai voltar lá, tá vendo que uma coisa... eu vou pedir Matheus, só que não é o Matheus que acabou de explicar agora, não. É o Matheus...
Eu tenho o Matheus da Engenharia Mecânica, e aí acaba eu ficando doida, né? Matheus Ribeiro, cadê você, Matheus Ribeiro? Tá aí? Matheus Ribeiro? Oi, tô. Tá, Matheus. Você falou sobre os tipos de pilha, não é isso? Você falou sobre as pilhas eletroquímicas, né? Você que ficou com o capítulo 4, foi isso? Aí do livro de Foi. vocês? Isso. Foi, né? Então, a gente vai ter que voltar no capítulo 4. Hoje você reforçou a questão da diferença, né? Das diferenças e aí da heterogeneidade e da possibilidade de formar pilha, né? Mas você esqueceu do tópico importante. Que está lá no capítulo 4, a gente vai ter que voltar lá. É pilha eletrolítica. Você não falou sobre pilha eletrolítica. Ou eu não percebi isso? Falou ou não? Matheus? Não falei. Só citei Pois é. eletrólise. Então, você não falou de pilha eletrolítica. Por isso, passa os slides aí para mim. Corrosão galvânica. Pode passar. Pode passar. Corrosão eletrolítica. Bota lá, corrosão eletrolítica. Eu acho que os colegas não entenderam. Porque para eu entender corrosão eletrolítica, eu tenho que ter entendido pilha eletrolítica. E lá não foi citado. Então, a gente vai voltar com você falando de corrosão de pilha eletrolítica. E o nosso amigo que falou de corrosão, que foi o... eu preciso organizar esse papel aqui para mim. Só um minuto. Breno, né? Breno que falou Isso, de professor. corrosão galvânica e corrosão eletrolítica. Então, Breno, a gente vai ter que voltar lá, né, e trabalhar, porque a corrosão galvânica, o mais importante, eu ainda citei a bola lá para você antes, a questão da área da região anótica em relação à área catódica, isso tem que ser discutido. Tá? Então, se eu tenho uma área anótica pequena e uma área catódica grande, eu tenho um agravante. Se eu tenho uma área catódica pequena e uma área anótica grande, eu tenho uma situação menos agravante, e precisa discutir isso dentro da engenharia. É fundamental, esse é um tópico importante de se trabalhar para minimizar os processos de corrosão, no sentido de conhecer como ela se processa, tá? Então, eu vou pedir para você retornar em corrosão galvânica, o capítulo 9, e eu vou pedir para você retornar novamente. Deixa eu voltar aqui no meu livro, né? Corrosão galvânica, capítulo 9, e corrosão eletrolítica, o capítulo 10, que foi o que você discutiu, tá? Eu vou pedir, então, para que você faça esse retorno. Tudo bem? Tudo bem. Professor, você poderia ser mais específico em que parte eu deveria retornar melhor na corrosão eletrolítica? Na corrosão eletrolítica, Breno, o que acontece é o seguinte: como o nosso amigo Matheus não tinha falado em pilha eletrolítica, ficou complicado os alunos entender corrosão eletrolítica, né, que é um processo inverso. E mostrar essa questão, né, principalmente, né, quando você falou aqui, né, dos trilhos, mostrar onde era a anótica, onde era a catódica e por quê. Né? O mais importante não é dizer, aqui era anótica, aqui era catódica, mas qual é o real motivo de ser ali ou acolá? É na entrada da corrente de fuga, é na saída de corrente de fuga. Então, entrar com mais detalhe nessas situações, porque elas são importantes, certo? Então, eu gostaria que você voltasse principalmente na corrosão eletrolítica, principalmente no conceito, no mecanismo dela, o que é ânodo, o que é cátodo, na questão da corrosão eletrolítica, e, logicamente, mostrasse para nós, né, a questão do esquema
de corrente de fuga num sistema de trilho, por exemplo, numa tubulação no subsolo. Certo? Trazer o desenho da tubulação no subsolo, mostrar aonde está entrando a corrente de fuga, aonde ela está saindo, o que está acontecendo lá. Então, isso a gente precisa discutir. Esse é o fundamental. Tá? Então, eu vou pedir para você voltar aí. E aí a gente tem um problema. E eu acho que vocês não dividiram bem. Vocês vão me desculpar, mas vocês não dividiram bem, né? Talvez eu tenha faltado a orientação, mas não deu tempo também, né? Então não é culpa de vocês, não, mas culpa minha. Deixa eu só pegar aqui quem é que falou, que eu até me perdi. É o João Pedro, né? João Pedro de Oliveira. Velocidade de corrosão, foi com você, João? Foi sim, professor. Pois é, João. Te deixar numa situação difícil, né? Eu vou até projetar aqui. Não foi fácil para você não, né? Deixa eu só pegar meu mouse aqui, se você me permitir. E eu vou voltar aqui um pouquinho, João, porque eu vou te explicar umas coisas aqui. Porque assim, professora, gente, quer que esse encerre a capítulo... apresentação? Pode deixar, pode deixar aí, eu só vou voltar aqui. Eu vou projetar a minha tela aqui agora, que é o livro. Eu vou voltar aqui no capítulo 13, que é o capítulo que o João Pedro explicou. E aí eu vou pedir ajuda aí a vocês, acho que tem que distribuir isso aqui um pouco melhor. Porque é o seguinte, gente, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu não quero aqui que vocês expliquem as equações matemáticas, né? Que inclusive vocês ainda estão estudando, né? Cálculo, integralização, e ainda é um pouco complicado para vocês, e não é fácil, não é o nosso objetivo aqui. Mas deixa eu só projetar aqui minha tela. Área de trabalho. Vocês conseguem visualizar a minha área de trabalho? É o livro que está disponível para vocês. Velocidade de corrosão, polarização, passivação e diagramas de Poulbatz. Gente, isso aqui é como se fosse a menina dos olhos do engenheiro. Porque o engenheiro, para ele dar a garantia do serviço dele, ele tem que conhecer a velocidade da corrosão. E ele tem que entender o que é polarização, o que é passivação. E aonde ele consegue resumir tudo isso, região polarizada, passivada, imunizada, é no diagrama de Poulbatz. Porque o diagrama de Poulbatz, né? Aqui, João, por exemplo, essas curvas, né? Esse gráfico, essas retas, né? Representadas por essas curvas, né? Curva A, curva B, curva C, curva D, elas são extremamente importantes de entender, porque elas representam a velocidade de corrosão. Nós temos, né, esses 4 tipos aqui, para que, deixa eu só me reduzir aqui um pouquinho, né, para que a gente possa entender um pouquinho como a corrosão vai se adentrar no nosso material. E a partir disso, eu sei, por que eu vou dar a garantia do meu trabalho de 5 anos no sistema de automação? Porque eu já fiz os cálculos da velocidade de corrosão. Então, essa, né, parece simples, essa velocidade de corrosão, mas é algo muito complexo. É uma equação matemática, né, que relaciona aqui o quê? Né? Equivalente eletroquímico do metal, corrente de corrosão, tempo, né? A constante de Faraday, que está relacionada com o quê? Com o fluxo de elétrons, perda de massa. Isso tudo vai nos dar uma ideia de quanto tempo vai proceder aquela corrosão, ou vai iniciar, ou vai a vida útil. E isso tudo eu resumo em um diagrama, que é o chamado diagrama de Poulbatz. E o diagrama de Poulbatz, né, aqui ele traz, o livro traz, né, todas as discussões, parte a parte do diagrama de Poulbatz, aonde no final ele vai colocar na forma de um diagrama, né, aqui importantíssimo, né, dizendo o momento que tem, né, a curva de polarização, né, catódica e anódica. E o que é polarização?
O que é passivação? São termos que nós temos que ser expert neles, né? Isso está relacionado com corrente de Libit catódica, corrente Libit anódica. E eu vou chegar, então, nesse diagrama, que o João colocou ele assim muito, né? E aí nós temos a parte da física, né? Polarização ômica ainda. E vamos chegar, então, nesse diagrama aqui. Deixa eu chegar lá, mais rápida, né? Que essa é a parte discutida do diagrama, né? E isso é para o ferro, específico para o ferro, mas nós temos para todos os elementos químicos. E essa é a parte resumida do diagrama. Olha, o que diz esse diagrama? É uma relação entre potencial hidrogênio-iônico e pH. Então, quando eu tenho mudanças no potencial hidrogênio-iônico, ou seja, concentração de íons H3 ou mais concentrado, menos concentrado, ou seja, abaixo de 7, pH ácido, no meio, pH 7, base, neutro, acima de 7, pH básico, isso vai influenciar na diferença de potencial? Isso vai influenciar na diferença de potencial. E isso é medido experimentalmente, considerando todas aquelas variáveis, aquelas constantes de fluxo de elétrons, de atividade, de concentração, de constante de Faraday, de número de elétrons envolvidos na transferência, onde eu tenho uma relação, um diagrama entre potencial, né, elétron-volts, e potencial hidrogênio iônico. E aqui, esse diagrama diz para mim exatamente isso. Eu estou construindo uma estrutura que tem ferro. E eu sei que essa estrutura que tem ferro, ela vai ficar mergulhada em um subsolo que o pH está entre 0, 1, né, vamos supor, 1 e 7, ou 1 e 8. De que forma que eu devo deixar essa minha estrutura de ferro para que não tenha corrosão? Porque se eu deixar ela na forma de ferro 2 ou ferro 3, o que vai acontecer com ela num pH 4? O que vai acontecer com ela? Eu vou ter uma diferença, uma DDP, acima de 0. Se eu tenho uma diferença de DDP acima de 0, significa que eu vou ter o quê? Se eu tenho DDP nessa estrutura, então, diferença de potencial, eu vou ter uma área anódica, vou ter uma área catódica. Então, essa minha estrutura ela vai corroer. Então, eu vou ter corrosão. Mas se eu tiver um pH, né? Uma imunidade entre 0 e 8 e uma diferença de potencial abaixo de 0, né? Ou negativa, eu vou imunizar essa minha estrutura, ou seja, ela não vai corroer. Então, às vezes, eu tenho que mexer, né, nesse potencial hidrogênio iônico, aonde vai ficar a minha estrutura, para que eu vou passivar o meio, ou vou ter uma região de corrosão, ou vou ter uma região de imunidade, que não vai ocorrer corrosão naquele potencial e naquele pH. Então, isso aqui tem que ser discutido, né? E isso é muito importante. Ele traz aqui o diagrama de Paul-Marx para o ferro. Então, ele foi construído para o ferro. Professor, então eu só faço para o ferro? Não, eu posso construir para o cobre, eu posso construir para o alumínio, eu posso construir para o zinco e assim por diante, né? Tem algumas condições? Tem algumas condições. E essas condições têm que ser discutidas aqui com nós, tá? Então, é preciso, o João Pedro, né? Isso. João Pedro, eu vou pedir o nosso amigo Matheus Martins. Matheus está aí? Deixa eu só voltar aqui. Acabei saindo aqui, voltando. Matheus Martins, né? Tá aí, Matheus? Estou aqui, professor. Então, eu vou pedir ao Matheus e ao João Pedro para retornar ao capítulo 13 e fazer todas essas discussões para nós. Porque, para eu fazer a discussão aqui, eu vou ter que ficar, então, novamente, voltar ao capítulo 13 e fazer ele todo, certo? E como a gente está fazendo uma avaliação, né,
eu prefiro dar a oportunidade para vocês de retorno. Vocês entenderam qual é o objetivo? Por exemplo, ainda está projetado aqui na tela de vocês. É preciso discutir esse gráfico, né? Essa figura A, B e C. O que é área ativa, o que é área passiva e por quê? E ele está relacionado com o quê? Com um logaritmo relacionado com a diferença de potencial. Certo? Então, todas as questões aqui, eu preciso saber, né? O que é passivação. E ainda tem algo importante, né? Porque eu posso passivar, mas eu posso ainda depois, né? Em um certo momento, eu vou até o máximo e depois eu tenho um decréscimo. Por quê? É preciso discutir isso, tá? Com relação à passivação, com relação à ativação. E aí é preciso ter entendido também, né, o que é pilha eletrolítica de forma mais clara, tá? Então, todos esses gráficos aqui, ó, todas as figuras, melhor dizendo, né, com a área anódica, a parte catódica, com relação à corrente, é preciso discutir, tá? Aspectos experimentais de polarização. O que é polarização? O que é passivação? Porque quando eu falar de proteção, se eu não souber o que é polarizar, o que é passivar, eu não tenho como discutir a parte de proteção. Tá? Então, capítulo 13, eu vou pedir que tenha 2 alunos desse grupo discutindo. Pode ser o João Pedro e o Matheus? Pode. Pode, né? Pode. Ok, então e aqui nós temos, deixa eu voltar aqui, quem é que ficou? Lucas Borges, né? Lucas Borges ficou aqui foi o nosso amigo Breno, né, Breno? Até aqui, né? E o Lucas Borges ficou com corrosão seletiva, grafítica e desensificação. Lucas, você apresentou, mas falta um pouco mais esse despreendimento, né? A gente precisa do livro. Eu também uso muito livro e olho, e muitas vezes eu peço para vocês lerem, inclusive. Mas depois que eu faço a leitura né, eu preciso explicar por que aquilo acontece, né? Porque, por exemplo, né, que você falou que é o ferro fundido cinzento, né, que tem de 2,7 a 4% de carbono, sendo maior parte do estado livre, né, ou seja, carbono. Já o ferro fundido branco tem de 1,7 a 3% de carbono. Então, é uma menor concentração, né? Todo este combinado sob a forma de carbeto de ferro, cementita, carbeto de ferro. O que acontece com isso? O que é essa cementita, esse carbeto de ferro? Vai gerar algum problema? Por que ele gera algum problema? Qual é o problema, por exemplo, de fazer solda, onde a gente aquece, né, com o eletrodo ali, e depois você tem que deixar resfriar naturalmente, ou você tem que forçar essa refrigeração? Quem já viu fazer solda? Ninguém? Pessoal, bom dia. Não precisa ficar sentindo sem responder, não. Pode responder. Pode falar, Matheus. Cadê você, Salomão? Você está sumido? A solda tem que deixar resfriar naturalmente, porque senão ela trinca. E por que, Salomão? Por que ela trinca? Tá aí, eu acho que eu nunca parei pra pensar. Tem algo relacionado com a porosidade, que aí se joga água, ela fica muito tensa? O ferro fica muito tenso? Então, eu quero que o nosso amigo, como é que é? Lucas Borges, né? Volta aqui e dá uma explicada para nós com relação a isso, tá? Formação de carbetos.
Então, isso que é importante, a gente entender o motivo, né? A gente sair daquela condição de conhecimento popular e entender a razão, o motivo pelo qual isso acontece, tá? Então, outra coisa, né? Aqui a gente tem uma área anódica formada por cobre e zinco. Os dois estão funcionando como ânodo, estão ocorrendo oxidação. E aqui eu tenho uma área catódica, né? Um cátodo, formado por cobre e ainda pela parte o quê? Que eu tenho água e oxigênio, aquela questão da aeração. Aqui era o motivo da aplicação daquela coisa que nós falamos sobre pilha, né? Formada por aeração diferencial. Tá? Então, são questões que eu acho que precisa retomar aqui, no sentido de discutir melhor essas reações, tá? Não precisa discutir todas, são muitas, né? Mas eu tenho aqui algumas reações importantes que saem um pouco daquele, né, conhecimento popular e nós entramos aqui na concepção da coisa, tá? Então, de uma forma geral, eu vou pedir para esse grupo retornar. Breno, Lucas, Matheus e João. Né? O João não discutindo mais o capítulo que ele apresentou. Não, João não, desculpa, Matheus. Com relação, né, à questão da tensão, né? Ao choque mecânico. Porque isso, eu acho que já ficou claro para os colegas que está relacionado com a heterogeneidade que foi apresentada no capítulo anterior, né, pelo João Gabriel. Mas voltar principalmente o capítulo 13, e aí o capítulo 9, capítulo 9 e o capítulo 11, ele é importantíssimo para poder a gente entender o capítulo 13. O capítulo 9, em especial, está faltando a discussão entre área de anódica e área catódica, essa relação entre as áreas. E por que essa relação entre as áreas é importante? Professora? Certo? Sim. Mas não seria por causa da alta densidade da corrente, por parte do metal, no caso do ânodo? Isso, mas por que a área anódica, né, ela sendo menor que a área catódica, eu tenho um problema, e o contrário não? Ah, sim, entendi. Para explicar essa parte. Ela é importantíssima, né? Porque quando eu vou colocar, por exemplo, a estrutura metálica, eu vou colocar parafuso, ribite nessa estrutura, eu tenho que fazer essa correlação. Quem que vai ser meu ânodo? Quem que vai ser meu cátodo? Entendi. Entendeu? Porque se eu fizer o meu ânodo, o parafuso, e meu cátodo, a estrutura metálica, eu vou ter um problema. Agora, se eu fizer o contrário, não. Isso está relacionado a fluxos de elétrons, diferença de potencial. Mas a área influencia. Então, são essas questões aplicáveis do nosso cotidiano, da área de engenharia, que são fundamentais e que estão intimamente relacionadas com esse conhecimento técnico. Tá certo? Para a gente sair do senso comum. Então, pessoal, 8h27, né? Calma que eu vou encerrar aqui da seguinte forma. Hoje é que dia mesmo? Não estou meio perdida. Hoje é quinta-feira. Nós temos... Dia 11. Amanhã não é marcado. Foi marcado para que dia que nós marcamos? Dia 13, sábado. Dia 13, sábado. Então, ó, o grupo do dia 13 vai ter que passar para o outro dia. Vai passar para quarta-feira. Foi isso que a gente tinha combinado? Sim, professora, sábado seria meu grupo. Então, o seu grupo passa para quarta e o grupo de quarta passa para quinta. A gente ainda tem uma folga, não tem? Tem, aham. Tem quinta-feira que vem. Porque eu tenho que fechar as notas na sexta, certo? E ainda dá tempo de alguém, se não tiver nota, ainda fazer uma avaliação com a gente. Então, ó, é isso. Então, sábado, pode falar. No sábado, a gente vai ter uma aula de reposição, de introdução. Mas nós marcamos para começar às 7h15, não foi isso que a gente já tinha combinado? 7h15 no sábado? Eu não estou me lembrando, professora. Inclusive o sábado é nosso, né? Porque o sábado é reposição de quarta-feira.
no calendário. Confere? Professora, só que na quarta a gente também tem aula de introdução. Mas qual é o horário da aula de introdução? 8h45. Então, o nosso horário, então a gente vai marcar para 7 horas no sábado, certo? A gente vai usar o nosso horário que nós temos no sábado. Nós temos o horário do sábado das 7 às 8. Não, professora, eu só estou falando que caso se estender muito, né? Porque o professor de introdução, ele gosta que a gente sempre seja pontual na aula dele, né? Entre uns 10 minutos Certo. antes. Eu vou tentar não me estender muito. Nós vamos só trabalhar com esse grupo que apresentou hoje, certo? Então, o grupo que apresentou hoje entendeu qual é a proposta, que foi o nossos amigos Breno, Lucas, Matheus e João Pedro. Sim. Entenderam? Então, Sim. Breno, você que está na coordenação, vocês se organizam novamente e assim, tenta trazer, eu não estou pedindo para vocês trazerem tudo não, porque eu sei que é difícil. E além de vocês, antes de vocês começar, o nosso amigo Matheus, do grupo 1, vai trazer o rosão. É pilha, né, melhor dizendo, pilha eletrolítica. Só trouxe pilha eletroquímica. Tem que trazer pilha eletrolítica. Ô, professor, te perguntar, sobre a apresentação que ia ser na quarta-feira, o grupo vai fazer o que agora? Então, o grupo da quarta-feira, próxima, vai passar para quinta-feira. Hoje não é quinta, nós não estamos usando... Porque, pessoal, esse horário de quinta-feira, ele é um horário nosso no presencial. Eu tenho aula com vocês, 2 aulas na quarta, eu tenho 2 aulas na quinta. Mas como o online foi colocado para a gente utilizar apenas 1 hora, a gente optou em utilizar a quarta-feira. Certo? Mas a quinta-feira, o primeiro horário, que é das 7 às 8h30 no presencial, vocês estariam comigo. O nosso horário seria na quarta, das 7 às 8h30, presencial. E das 7 às 8h30 na quinta-feira. Certo? Então, no presencial, a gente tem 3 horas de aula por semana. E eu só estou utilizando isso agora no final, para a gente tentar adequar, porque a solicitação é que a gente não use muito tempo das aulas online, síncronas, porque o aluno cansa, enfim, uma série de observações pedagógicas, né? Que eu, inclusive, discordo, porque eu acho que a gente precisaria realmente de 3 horas semanais. Por isso que a gente está com esse grau de dificuldade de fechar. Tá? Mas tudo bem, a gente está tentando fazer dentro daquilo que é possível. Então, preciso da colaboração de vocês só agora, porque esses 2 dias, presencialmente, são nossos. Tá ok? Combinado? Essa insistência nossa com relação a retorno no seminário e discussão pelo grau de importância como profissional para vocês, tá? Então, a gente vai retornar aqui e aí sim, olha que os alunos, porque se eu for dar nota para o seminário de vocês, não vai ser uma nota boa, então eu estou dando a oportunidade para vocês refazerem. E para a gente não precisar ir para a prova pontual. Tá ok? Combinado, pessoal? Alguém tem alguma reclamação? Está aberto. Posso fazer só um comentário? Sim, pode fazer. Eu acho que os próximos trabalhos, eu acho que vai seguir mais ou menos as mesmas linhas. Porque é o seguinte, se a gente for entrar em cada capítulo da forma como está no livro, vai ficar algo assim bem massivo, né, e cansativo. Por exemplo, mas eu não... de corrosão por micro-organismo. No livro ali, ele cita vários casos, se eu fosse entrar, por exemplo, em cada caso ali, nos detalhes, nos cálculos, ia ficar muito cansativo para mim e para quem está ouvindo também. Né? Não, então... eu concordo que realmente você discutir cada caso é muito complicado e não é o nosso objetivo, Lucas. Eu preciso que você discuta de fato um caso, no máximo 2, mas discutir, não só apresentar. Essa é a diferença, entendeu? Entendi. É a mesma coisa. O que eu pedi ali, pessoal, trabalhar com a velocidade de corrosão, é discutir os gráficos. Não precisa demonstrar as equações matemáticas, que são muito complexas mesmo.
para demonstrar. Mas pelo menos entender o conceito de polarização, de passivação. E graficamente está claro lá, o gráfico traz essa informação. Então, eu preciso colocar o gráfico e discutir o gráfico. Né? O aluno precisa entender qual a importância do diagrama de Pull-Barks. O diagrama de Pull-Barks é uma ferramenta do engenheiro ter debaixo do braço. Porque quando ele vai mexer com a liga metálica, ele precisa conhecer quais são as características. Não estou falando isso na área de engenharia civil, não. Por exemplo, a área de engenharia, controle e automação. Eu vou propor a automação de um sistema, eu preciso conhecer, né, algumas características físicas e químicas, né, do meio, como vocês falaram lá no seminário inicial, que o meio, a solução eletrolítica, ela vai influenciar fundamentalmente. Então, se eu controlar o potencial hidrogênio iônico, que é o pH desse meio, pode ser que eu vou ter uma condição onde essa estrutura minha vai ser imunizada, não sofre, ou melhor dizendo, em pelo menos um determinado período, que aí eu calculo a velocidade de corrosão, né, e aí naquele, quanto tempo eu vou segurar para ela não corroer? E aí eu dou a garantia do meu serviço. Então, a velocidade de corrosão é o meu, como se diz, a minha carta de garantia. Eu só consigo dar uma garantia se eu conhecer o processo de velocidade de corrosão. Então, vocês saírem daqui da disciplina de Química, eu sei que a disciplina fala em eletroquímica, não fala nada disso, mas eu acho que é fundamental esse conhecimento para vocês. Acho não, tenho certeza. Porque eu tenho muitos alunos, depois que se formam, vêm me agradecer. Olha, professora, eu realmente soube localizar, entender, aí eu precisei, logicamente eu estudei com mais afinidade, mas aqui eu preciso dar pelo menos noção básica. E o que eu estou pedindo é isso, que vocês leem essa noção básica. Porque se você trouxer a noção básica e falar assim para mim, professor, eu não entendi esse ponto aqui, eu vou entrar e vou explicar, sem nenhum problema. Mas o problema é que se eu entrar agora, eu vou ter que explicar tudo. E aí a gente não vai prosseguir. Eu vou parar já que vocês estão com pressa. Tudo bem, pessoal? Tá claro isso? Vou parar a nossa gravação. Se não há mais nenhum problema, ou tem mais alguém que gostaria de fazer uma observação, como o nosso amigo... Eu me perdi quem fez a observação. Lucas. Professora. Lucas, certo? Pode falar. Talvez uma das coisas que a gente não apresentou muito bem o trabalho foi porque a gente está com muita atividade, muita tarefa atrasada para Eu entregar. sei. Aí talvez não deu para fazer uma boa Imagino. apresentação. A senhora Eu poderia sei pegar um disso. pouco leve nesse ponto. Não, eu sei que a dificuldade tem muita coisa juntos, né, junto e misturado, eu sei disso, eu estou consciente disso, mas o que eu estou pedindo aqui, assim, eu estou pegando leve, sim, no sentido da gente explorar o mínimo, sabe, mas que a gente saia pelo menos entendendo esse mínimo, e assim, esses capítulos aqui, os iniciais, o pessoal pegou os iniciais, talvez pensou que são fáceis, né, e não são. Eles são, assim, como se diz, a menina dos olhos, esses capítulos iniciais, porque se nós trabalharmos bem esses capítulos iniciais, depois os outros ficam mais que repetitivos, certo? Então, por isso a gente estava retomando. Eu entendo o grau de dificuldade e sei também que o tempo foi muito curto, né? Mas graças a Deus que a gente tem ainda mais um dia aí que a gente pode melhorar isso. Então, eu estou propondo para vocês uma melhora, no sentido não só da apresentação de vocês, mas também na minha discussão, que eu possa fazer uma discussão um pouco mais aprofundada, no sentido que vocês trouxerem as informações mais seguras. E que o grupo consiga entender melhor. Tá certo? Nós vamos achar o denominador comum. Semana que vem, a gente tem semana que vem não, sábado, né? A gente tem um tempo maior, vocês têm aí hoje, amanhã e sábado, então dá tempo sim, tá bom? Vai dar certo. Mais alguma observação? Nenhuma? Não, professora, tá tranquilo. Tá bom, Vanderlei, tá tranquilo. Salomão, você tá muito sumido, Salomão. Tô não, professora, só não tô passando muito bem, eu tô meio quietinho hoje. Mas não é Covid não, Salomão. Não, é porque ontem eu fiz uma descarga de uma carreta e eu tô cansado mesmo. Ah, tá certo, Salomão, tá ok.
Tá? Então, só fazer um acompanhamento mais próximo a gente vai conseguir, tá bom, pessoal? Então, tenham um bom dia, até sábado, 7 horas da manhã, se Deus quiser. Muito obrigada a todos, e o nosso objetivo é crescimento nosso, tá? Nenhum outro diferente disso, não. Então, tá bom. Até mais, fique com Deus. Melhora, Samuel.